Esses clubes não tem... Claro que tem pressão, mas não é igual aos clubes grandes do Brasil. Aqui é absurdo o bagulho, né? É completamente absurdo. Então você vai ter um respiro, né? Pra poder desenvolver um trabalho. Porque hoje, tem, assim, é com muita tranquilidade eu falo, mas assim, com muito respeito também, porque os treinadores que estão chegando agora, eles não têm culpa disso, mas é um tratamento diferente. Porque tem uma paciência maior quando você é estrangeiro. Ah, com certeza. Você é flamenguista. Uhum. Uma coisa bem tranquila. Se o Dorival, primeiro que não teria acontecido uma troca de vou dar um exemplo de um português, porque foi um português para lá depois. Se um português é campeão da Libertadores e um brasileiro feito uma campanha que foi feita no seu Corinthians, não teria troca. Não teria, de jeito nenhum. Ponto. Vamos pro Mundial. O brasileiro não ido para a final contra o Real Madrid, talvez ele não tivesse nem perdido a segunda final. Com certeza. Então, assim, é um tratamento diferente. Né? Então, o do Botafogo. O do Flamengo estava tão mal não ganhando os títulos que o do Botafogo foi esquecido. O do Botafogo não classificou nem para a semifinal do Carioca. Não, mas o Botafogo com SAF. Já não, agora. Agora, mas se é um brasileiro que não foi nem para a semifinal, já SAF, com investimentos maiores, com salários em dia. Eu fui campeão no Botafogo, quarta força talvez. Eu chego no Botafogo eliminado da primeira fase da Copa do Brasil. Copa do Brasil. Da Copa do Brasil contra a Aparecidense. Aí tinha acabado de perder o 3-1 na Taça Guanabara com o chorinho do Vinícius Júnior. Eu chego no vestiário, um vestiário praticamente morto, destruído, e nós somos campeões como talvez a quarta força do Campeonato Carioca. Nós eliminamos um Flamengo forte já na semifinal. Eu sou campeão contra o Vasco. Hoje, com todo respeito, assim, o português já com um Flamengo muito forte, um Fluminense bem, um Vasco tentando se reestruturar, mas não chega nem na semifinal. Não pode. Não pode. Jogando muito mal. Com salários em dia. Jogando muito mal, que o Botafogo aí tem uma paciência maior, aí tem um tratamento diferente pro estrangeiro. Eu entendo o que você está falando, eu concordo que tem realmente essa paciência maior. Mas, cara, você não acha que muito culpa disso também é dos treinadores brasileiros, cara? A gente viveu por anos no mesmo... A gente viveu por anos no mesmo rodízio de treinadores de futebol. Um caía aqui, o outro já assumia, e não tinha muito essas rixas aí. Olha, assumiu o time que eu tava ali agora. Eu vejo, cara, que hoje, sim, eu concordo com você que tem uma paciência maior mesmo. Mas eu acho que muito se dá também por culpa dos treinadores brasileiros, cara. Muitos deles... Além de ter esse negócio do rodízio, cara, a gente vê que os trabalhos não evoluem. São os mesmos caras nos mesmos clubes sendo demitidos aqui, indo ali. O que você acha disso? O trabalho que não evolui. Isso é bom você falar que o trabalho não evolui. Vamos lá. Eu fui campeão no Botafogo em 2018. Carioca. E assim... eu só quero falar do Botafogo agora, mas assim, a gente... Não, fale tudo que você quiser. É só para entender o ano. Claro. Em 2018 eu sou campeão no Botafogo. Isso, vamos desculpar, se fizesse uma pesquisa, o Botafogo talvez fosse o quarto candidato ao título. Eu vou para o Egito e acabo vindo para o Vasco e ajudo o Vasco a permanecer na Série A. Sim. Depois nós vamos falar do Vasco. 2019, ano seguinte, eu volto para o Botafogo para disputar o estadual. Antes disso... Desculpa, 2020, né? Porque 2019 eu volto pro Botafogo para salvar o Botafogo. Salvar não, desculpa. Para ajudar o Botafogo a permanecer na Série A. Conseguimos. Porque 2020 o Botafogo é rebaixado. Sem fazer 30 pontos. Qual lugar o Botafogo ficou em 2019 que era o atual campeão? 8º. Não classifica-se nem para a Taça Guanabara e nem para a Taça Rio. Ou seja, teve um trabalho no ano anterior. Concordam? Sim. 18 campeão, 19 não se classifica para nada. Oitavo, uma soma era 8º lugar. O que eu falo para a diretoria do Botafogo em 2019, final do campeonato, uma loucura para salvar o Botafogo do rebaixamento, sem salários, jogadores machucados, elenco muito reduzido. O Botafogo permanece na Série A, 19, sendo que 2020 cai, sem fazer 30 pontos. Qual que é a reunião de término de brasileiro? O que nós vamos fazer? Presidente, Montenegro,
eu como treinador, o que nós vamos fazer para melhorar o Carioca 2020, sendo que ele ficou em 8º em 19. Vamos tirar 2 jogos para ganharmos aí, que seja uma semana de pré-temporada, com todas as dificuldades financeiras, o Botafogo sem pagar, 3, 4 meses de salários. Elenco que você tinha que pegar o plano A, B, C, D, E, pega esse jogador para montar um clube, um time. Perdemos as 2 rodadas com o consenso da diretoria que jogaria o time sub-20, acabou que não deu certo, porque o sub-20 foi muito mal na Copa São Paulo, e nós vamos com o time B, na época, com muitos jogadores que nem ficariam para a temporada, para o início do campeonato, que seria a primeira e segunda rodada, certo? Perdemos os 2 primeiros jogos. Faço 3 jogos com o time principal, 3 vitórias seguidas, um empate, e vou para disputar a primeira fase da Copa do Brasil contra um Caxias, que era campeão do primeiro turno, líder do primeiro turno, sem tomar um gol em Caxias. Passamos de fase. Um empate. Vou para um jogo contra o Fluminense e perco o clássico, sou demitido. Vasco. Eu sou campeão com o Vasco. Chego para salvar o Vasco em 2019. Desculpa, 18. No Campeonato Brasileiro. A gente permanece na Série A. Eu sou campeão com 100% da Taça Guanabara. E não é fácil. Não. O Diniz fez um trabalho excepcional no Fluminense. Agora não foi campeão com 100%. Campeão no Vasco. Não era favorito. Com o Flamengo muito forte. Campeão com 100% da Taça Guanabara. Fiquei 14 jogos, se eu não me engano, sem perder um jogo no Vasco. Sou campeão. Vou para a Taça Guanabara, perco nos pênaltis. A gente estava ganhando de 1-0. O Arrascaeta, faltando alguns segundos, me faz um gol. Não sei se você vai lembrar, um gol de cabeça, de um lateral rápido que eles bateram. Vamos. Vou para a final, perco de 2-0. Sou demitido no vestiário. Entendi. E vem o Sapinto. Faz uma vitória no Vasco e vai embora. Péssimo. Mas qual a diferença do treinador? E me desculpem, vocês podem... Eu tenho um termômetro muito importante para minha carreira. Primeiro, eu só mudo de lado porque eu fiquei apaixonado por uma coisa, que você fazer uma qualidade de treino muito boa na semana para transferir para os jogos. Se tem uma coisa que eu tenho, e é um termômetro muito positivo na minha carreira, é a aceitação enorme por parte dos jogadores no meu dia a dia. Dos meus treinos, da organização, de como é feita a programação semanal, enfim, de tudo aquilo que a gente treina e leva para os jogos. E chega, e você não é... Se fala de projeto, se fala de realidade do clube, nós estamos falando de Botafogo e Vasco antes da SAF, principalmente o Botafogo, uma dificuldade enorme financeira. E o clube, eu sou demitido com uma derrota minha no comando, com o time principal, e me passam treinadores e no ano do Brasileiro não consegue fazer 30 pontos. Podem trazer, não é culpa dos treinadores brasileiros, pode trazer o estrangeiro que for, que não vai conseguir resolver. Mas aí fica o quê? Fica que o treinador estrangeiro vai resolver problemas. Trouxeram o Sapinto, português, para o Vasco, porque o do Flamengo estava muito bem, que era o Jesus. E ganhou um jogo e foi embora. Teve o Gesualdo no Santos. Não, o Santos teve vários treinadores estrangeiros, um atrás do outro. Teve Fabian Bustos também. Sim, vários. O Bento teve no Cruzeiro, que é um nome forte até. Teve o do Inter, do Del Valle. O Miguel Ángel Ramírez. Então, assim, não que as portas se abram sempre. Eu vou repetir só para não ficar uma coisa achando que eu tenho alguma coisa contra. Pelo contrário, minha história foi lá fora. E eu fui estudar lá fora. Então, assim, esse intercâmbio ele é importantíssimo. Que venham mais estrangeiros. A gente está falando só do tratamento, como é visto diferente pelos dirigentes e pela própria imprensa. Porque não... Eu vi alguns jogos agora, por exemplo, o Pessolano. Fez um trabalho extraordinário no Cruzeiro, não fez? No início do ano, o Cruzeiro estava na zona de rebaixamento do Mineiro. Teria essa paciência que é certo ter com um brasileiro? Será que um brasileiro ficaria? O Anderson foi campeão na Série B do Botafogo, não ficou nem pro ano seguinte. Sim, gente. foi meio absurdo. O próprio Ramon. E a gente ouve hoje o treinador do Botafogo que ele falou que vai precisar de tempo para ganhar. O Ramon Menezes, né, que tá na Sim, seleção. O Ramon foi demitido do Vasco, eu não entendi nada. O Ramon é uma situação bem legal, que eu chamo o Ramon para trabalhar na comissão técnica do Vasco. Ah, legal. E aí depois ele assume. Ele assume depois. E assim, isso é uma loucura que talvez, por causa dessa
profissionalização na marra que os clubes estão tentando fazer, não vão ficar para trás, né? E a gente viu o Vasco e o Botafogo sofrerem com isso nos últimos anos, de não ter, né? E agora são SAF, beleza. Talvez isso melhore, né? Com as SAFs, mas esse negócio mas é uma são loucura. realidades. Sim. O treinador do Botafogo pede tempo para ganhar no Botafogo. E tá certo ele, porque tem outros clubes mais fortes hoje em relação a poder financeiro de contratação, de própria estrutura. Que eu trabalhei no Botafogo com salários atrasados e sem o CT. Hoje o Botafogo tem um CT. Cara, você paga em dia. Boa coisa que eu queria que você falasse. O salário atrasado, você já teve esses casos, é o negócio que mais quebra o time. Quebra total. Quebra. Como que você... Por exemplo, como eu sempre trabalhei, e graças a Deus, assim, sempre trabalhei muito bem. Como você vai cobrar uma multa por atraso de 1 ou 2 minutos em todas as atividades, seja ela campo, refeições, concentrações, sendo que você não está recebendo? Então, sim. Eu acho que você vai cobrar de um atleta... Caralho, mas o salário está atrasado. Primeiro, tem que ter um elenco, posso falar pica? Claro. Muito pica. De jogadores ponta firme pra caramba. E quem está no comando, que está no dia a dia, com credibilidade. Por exemplo, o Botafogo tinha o Anderson Barros. Porque fugia do Anderson Barros. E ele falava a verdade para os jogadores. Os jogadores confiavam nele. Eu sempre disse em outras oportunidades que quando o Botafogo perde o Anderson Barros, que era massacrado às vezes no Rio de Janeiro, o Botafogo perdeu um grande profissional ali. Para onde ele vai? Pro Palmeiras. Palmeiras, eu lembro, acho que Poxa, foi... cara, o cara nos dava tranquilidade, nos passava principalmente para o jogador. Por exemplo, às vezes tinha uma reunião com os jogadores, principalmente se tratando de salários atrasados, que às vezes era só com os jogadores, a comissão técnica não fazia parte. E eu sei muito bem, quando o Anderson saía dessa reunião, que eu ia dar o treino, como era o treino, e como um outro integrante da comissão, da diretoria, desculpa, ia para essa mesma conversa, porque falava sem credibilidade. Enganar jogador, conversinha para, sabe? É diferente. Então você tem que ter primeiro um grupo forte, um grupo que realmente vá, mesmo com as dificuldades, que é do dia a dia, comprar briga, e com quem é o próximo, quem é a ponte, quem que está o homem direto dos jogadores. E da comissão técnica também, lógico, mas eu falo assim, porque nós estamos falando de funcionários sem receber. Todo os jogadores mundo, compram uma briga pra caramba com funcionários. Sim. Eu entendo o que você está falando, e em 2019 eu acho que o Corinthians ganha o Paulista em cima do São Paulo. Foi 2019? Tava o Love ainda, que o Love faz o gol com o lançamento do Soronoff. Eu acho que foi 2019, enfim. Mas o cara tava 3 meses sem receber, velho. Como você vai cobrar? Teve o Cruzeiro também, a gente viu isso aí. Aí que eu falo pra você, se no Botafogo, que teve até áudios vazados pelo Montenegro, como acontece quando nós já falamos de posições, o atual campeão carioca termina em 8º e no ano seguinte a gente tenta fazer uma programação para salvar o carioca, porque talvez não conseguisse nem ser campeão, e a temporada toda, com uma derrota você manda um treinador embora. Então esse projeto, é da boca para fora. Você acha que se fosse um outro treinador, o Cudê ontem, massacrou, se é um brasileiro. O do Botafogo falou, eu preciso de tempo para ganhar. Cara, fala... Se um brasileiro fala, se eu falo isso no Vasco, eu vou mandar embora no vestiário do Vasco depois de ter sido campeão com 100%, chegando em 3 finais. E aqui, eu até falei com o Júnior esses dias, o filho do Zico, por outros assuntos, eu falei, a Taça Guanabara é tradicionalíssima. O Zico não troca uma Taça Guanabara por um título mundial com a seleção brasileira que ele não conseguiu ganhar. E eu fui campeão com 100%. Eu termino o campeonato, eu sou mandado... Eu nem fui para casa, já fui para casa demitido. Isso é louco. Então, assim, o meu trabalho não era bom, o meu dia a dia? Entendi. Busquem para saber. O Castan, uma vez, falou pro Campelo, esse aqui você não pode perder. Palavras do jogador, assim, fica pesado, sabe? Fica
você se torna alvo muitas vezes injustamente. Né? Você acha que a SAF não tem a ver com isso? Porque, por exemplo, a gente falou do Sapinto. Isso aí aconteceu antes do SAF. Isso, é isso que eu tô falando. Isso que eu vou chegar agora. O Sapinto estava no Vasco antes de tudo que está acontecendo SAF, agora. O Gesualdo no Santos. Sim. Foi mandado embora. Essa paciência vem também, por exemplo, o Castro. SAF. Mas nós estamos outro modelo. Nós estamos falando só de estrangeiros. E aí, quando. Isso, não, mas a gente isso teve exatamente caso, isso. Não, mas tem um caso E também. Tem um específico aqui do Brasil que é o Barbieri no Bragantino, né? Que sabe também mas lá aí muito tempo. É um outro perfil É o de outro clube. modelo. É isso, modelo, mas é totalmente diferente. Mantiveram ele mesmo com resultados ruins, né? Sim. E aí, quando eu ouço isso, a primeira coisa que eu lembro, cara, é do Mas Abel. o Thiago... Eu trabalhei com o Thiago Escuro, tá? No Red Bull. Eu trabalhei no Red Bull em 2017. Que era Red Bull Brasil, né? Red Bull Brasil. Que se jogava ainda em Campinas, no Moisés. Mas o Thiago é pica também. E a gente Alberto, tá perdemos hoje, empatamos hoje. Aqui, fica tranquilo, cara. Aqui você tá respaldado. Porque sabe do dia a dia, sabia como era o trabalho. Então, o Thiago era assim, mesmo antes da SAF. Antes mesmo de virar um clube de Série A. Então, porque quando você fala disso, cara, a primeira coisa que vem à cabeça é o Abel. O Abel é super vencedor, só que o Abel é perseguido pela imprensa pra caramba, cara. Isso é nítido mas não pelos também. resultados, né? Não. Ele foi por um modelo de jogo. Dele, Aí é uma coisa pelas um pouco de atitudes comportamento. dele também. Que às vezes ele mais. mesmo já disse que ele extrapola um pouco. Ele tomou cartão de novo essa semana. É que assim, ó, veja, eu concordo com o que você tá falando. Realmente há uma paciência, tá? Tudo que você falou, sim, acho que há uma paciência. Fato, né? Isso é fato. Mas acho que há também, cara, porque assim, querendo ou não, chega o treinador estrangeiro aqui e ele começa a conquistar. Eu ouvi, não sei quem que foi, teve uma palestra aí de alguns treinadores e eu ouvi um falando, os caras vêm de